Olá, eu sou o Dr. Marcelo Montebello Lemos, sou nefrologista, com residência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado na Unifesp e sou professor de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Campos. Hoje nós vamos conversar sobre o impacto renal do coronavírus. Muita gente sabe do impacto do coronavírus no trato respiratório, com quadros gripais, com tosse seca e, às vezes, até com acometimentos graves, levando à insuficiência respiratória. O que muita gente não sabe é que os rins são órgãos bastante lesados pelo coronavírus. Os rins estão entre os órgãos mais lesados pela Covid-19. E isso não é à toa. A gente sabe que os rins recebem em torno de 25% de todo o volume de sangue bombeado pelo coração. E, obviamente, tudo que tiver de errado com esse sangue, e no caso da Covid-19 a gente tem o vírus circulante, isso vai chegar com mais frequência, volume maior no trato urinário. Além disso, há necessidade de que o órgão expresse receptores que são a porta de entrada do vírus na célula. Então, existem vários receptores, mas o mais importante deles é o chamado receptor ECA2, ao qual o vírus vai se ligar e aí ele é internalizado na célula. Não por acaso, os órgãos que mais expressam esse receptor são os pulmões, os rins, os vasos e o cérebro. Então, essa é a via pela qual o vírus adentra nos rins e nas vias urinárias. Uma vez dentro da célula, esse vírus vai começar a sua cascata de impactos, de problemas que vão levar à lesão renal. Há que se destacar que a expressão da ECA2 ela acontece em vários compartimentos do rim. Ela acontece nos glomérulos, ela acontece nos túbulos renais, ela acontece nos vasos, os rins têm muitos vasos, e na dependência de onde a lesão se fizer mais impactante, mais significativa, é como a gente vai ter a manifestação clínica. Então, como que esses pacientes se apresentam? Eles podem se apresentar com uma lesão glomerular, chamada esclerose segmentar e focal, e que acarreta perda de proteína, inchaço pelo corpo, aumento da pressão arterial e pode acometer também a função de filtração dos rins. Existe uma outra situação que a gente tem observado com uma certa frequência, que são as microangiopatias trombóticas, em que além de lesar o rim, o vírus vai causar uma queda de plaquetas e uma anemia aguda, uma anemia intensa. E, além disso, a gente tem também o acometimento com necrose tubular aguda, com insuficiência renal aguda. Essa é a forma mais frequente e essa é a forma mais grave de acometimento renal na Covid-19. E não é à toa que esses pacientes têm evoluído com uma certa frequência para a insuficiência renal grave com necessidade de hemodiálise. Quando isso acontece, a gente tem que dar o suporte com hemodiálise no sentido de filtrar o sangue, de dar realmente o suporte que o órgão não está sendo capaz de suprir. Do ponto de vista de prevenção, a gente não tem nenhuma medicação ainda que seja eficaz comprovadamente na prevenção das lesões renais pela Covid-19. Mas a gente tem, sim, estratégias que podem ser feitas no sentido de minimizar esse risco. A gente lembra que a hidratação é um aspecto fundamental. Na Covid-19, não raro a gente tem quadros febris, febre, às vezes diarreia, e tanto uma coisa como outra causa desidratação. E se o indivíduo desidratar, a chance dele evoluir com insuficiência renal é bem maior. Então, na medida do possível, procurar tomar bastante água, suco, ingerir bastante líquido como um todo, porque a gente já tira esse componente de desidratação. Além disso, algumas medicações, alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, podem e devem ser evitados. Muitas vezes são usados para controle de dor,
para tratamento da febre, mas a gente sabe que existem alternativas melhores, mais seguras do ponto de vista renal nesse tipo de circunstância. Então, a dipirona, o paracetamol podem e devem ser usados preferencialmente para tratamento da febre, da dor, no lugar aí dos anti-inflamatórios, que são medicamentos potencialmente nefrotóxicos. Além disso, as medidas gerais, que já são do conhecimento de todos, mas não custa a gente lembrar, medidas de isolamento social, proteção com máscara, lavagem de mãos, o uso de álcool gel, as medidas de prevenção do contato, né, diretamente com o vírus. Uma vez com a lesão renal e nas formas graves, com necessidade de suporte hemodialítico, né, com hemodiálise, como é que é a evolução desses pacientes? A gente está falando de uma lesão aguda, de uma doença de acometimento agudo. Então, infelizmente, existem os casos graves, que podem evoluir inclusive a óbito, mas, por outro lado, felizmente, a maioria das pessoas recupera. E o rim também tem a tendência a recuperar. Então, a gente imagina, mesmo nas formas graves, que haja necessidade de suporte com hemodiálise por um período e que depois de algumas semanas, tudo evoluindo bem, esses pacientes voltam a urinar normalmente, voltam a ter uma função renal adequada que permita a interrupção da hemodiálise e o retorno à sua vida normal. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês, discutir um pouco mais sobre esses aspectos da doença renal na Covid-19, na certeza de que informação, conhecimento, esclarecimento ajuda na prevenção e na tomada de providências precoces, na medida do possível, para que a gente possa minimizar os danos causados pelo coronavírus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.